continuará lá, esperando por uma atitude da nossa parte. Amém? Então, as nossas Bíblias, o livro do profeta Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Deus está nesse lugar. Antigo Testamento. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Vou procurar ser breve. Neemias capítulo 6, versículo 15. Toda a igreja achou? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra que nos diz assim. Talvez a sua tradução possa ser um pouco diferente da minha, mas acompanhe aí. Capítulo 6? Capítulo 6, versículo 15 diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, de 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Louvado seja Deus. Você pode fechar a sua Bíblia e dar uma grande salva de palmas ao Senhor, porque esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, acredito que Deus vai fazer algo tremendo, algo maravilhoso em nosso meio. Aqui nós vimos que Neemias disse assim: os nossos inimigos, eles reconheceram que foi por intervenção de Deus que nós terminamos essa obra. Ele estava dizendo: olha, essa obra acabou não foi por minha causa, não foi porque os meus soldados trabalharam. Essa obra acabou porque eu sou bom, porque eu tenho força, porque eu sou inteligente. Ele disse assim: eles viram que foi pela intervenção do Senhor que essa obra se concluiu. Em nome de Jesus Cristo, é pela intervenção do Senhor que a obra na sua vida se concluirá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes em nossas vidas nós passamos por pressões, talvez por tristezas ou situações, e nós perdemos o foco do que nós queremos alcançar. Por situações no nosso dia a dia, é como se fosse o inimigo que nos pressiona de um lado, nos pressiona do outro. Situações corriqueiras e cotidianas que nós vamos enfraquecendo mediante elas, e elas vão nos empurrando para a parede, e nós vamos perdendo o foco. Deixamos de ser o ator principal para ser o coadjuvante, para olharmos a situação acontecer ao invés de agirmos, de levantarmos e entendermos que Deus que está no controle de nossa vida. E isso é natural quando nós esquecemos de depositar a nossa confiança em Deus. Muitas pessoas têm medo, e o medo até um determinado ponto é bom, porque quando você tem medo, você muitas vezes não se arrisca demais, você é cauteloso. Mas o ruim é quando o medo te paralisa, quando o medo ele te contrai, ele faz com que você não vá para cima da situação e vença as adversidades. Segundo o exemplo de Neemias, um homem que tinha de tudo para desistir dos seus propósitos e dos seus desígnios, ele tão somente ouviu a voz do Senhor, entendeu que aquele que o chamou era fiel para cumprir, está no controle da situação e de maneira nenhuma o abandonaria. E se você está aqui e acredita que foi o Senhor que te chamou, glorifique o nome do Senhor, pois Ele te ama, se preocupa com a sua vida e te trouxe aqui para dizer que você é importante para Ele e que os problemas da vida não é capaz de fazer com que você saia da presença de Deus. Glória a Deus!
rei, ele foi um homem que ele nasceu ali na Babilônia, ou na Pérsia, como queiram, melhor dizendo, porque a Babilônia ela foi tomada pelo rei da Pérsia. E nessa época aqui de Neemias, anos antes, é lógico, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, um rei da Babilônia, ele mandou os seus superintendentes, as pessoas que eram subordinadas a ele, a ir até a cidade de Jerusalém, destruir tudo. E o que aconteceu? O povo foi levado cativo para a Babilônia. E Neemias, ele nasceu lá, depois desse cativeiro. Neemias, ele tinha um cargo muito elevado ali na Pérsia. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Entenda uma coisa, copeiro, ele tinha um cargo muito importante, porque ele era aquele que experimentava a bebida do rei, é aquele que comia daquilo que o rei ia comer. Neemias, ele tinha um cargo super importante, porque você imagina, se alguém tentasse envenenar a bebida do rei, Neemias que ia provar primeiro. Se alguém tentasse envenenar a comida do rei, Neemias ia ter que experimentar primeiro. Então ele era um homem de confiança, ele estimava a confiança ali do rei. E o que aconteceu? Neemias, seus irmãos vieram até ele e ele perguntou: como que está a situação lá em Jerusalém? Como que ficou lá? Porque quando o povo foi levado cativo, o rei Nabucodonosor deixou um povo pobre lá, porque como o presbítero Ivan falou, os reis eles almejavam pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pobres, pessoas com defeito. Eles não eram muito do querer deles. Tanto quando Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativo, eram pessoas formosas. E nós vimos ali que o povo pobre ficou lá. Para quê? Para trabalhar para que o mato não crescesse, não tomasse conta da cidade. E quando falaram para Neemias: olha Neemias, a situação não está boa lá não, porque o povo está passando dificuldade, o povo está vendendo uns outros lá, eles estão escravizando os seus próprios irmãos, eles estão perdendo o foco da coisa, e o povo está passando grande humilhação. A Bíblia vem nos falando que um semblante de Neemias se entristeceu, e Neemias orou e jejuou por muitos dias, pediu direção para o Senhor, para saber se realmente era para ele fazer. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós queremos agir pelas nossas próprias forças, pelo nosso intelecto, achando que o nosso entendimento, ou o que eu sei, ou o que eu aprendi, é o suficiente para tirar dessa situação. Chegamos no exemplo de Neemias, que antes de tomar qualquer precaução, antes de tomar qualquer providência, primeiro ele orou, jejuou e pediu direção para o Senhor. Se você está passando por uma situação que está te oprimindo, que está tentando te afastar da presença de Deus e tentando te abater, entre diante da presença de Deus, ore, porque a Bíblia vem nos dizendo: entra em juízo comigo, apresenta as tuas causas para que eu possa te justificar. Deus sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir a sua voz, e Ele vai te dar vitória mediante o teu clamor, mediante a tua petição, porque a Bíblia vem nos dizendo que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que eu não possa ouvir a tua petição. Ele pode te abençoar, Ele pode, Ele quer. Para você ver como Deus pode e quer te abençoar, a Bíblia vem nos falando que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Olha aí, Deus, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Quem não quer receber bênção? Quem não quer ser abençoado, ter uma vida próspera, mesmo passando dificuldades, mas quer estar cheio? Quem não quer? É, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Quem não quer passar? Quem não quer estar feliz? Quem não quer estar bem? A Bíblia vem nos falando que Neemias orou, jejuou, e quando ele chegou diante do rei, o rei falou assim: Neemias, por que o seu semblante está caído? Você não está doente? Ele falou assim: olha rei, é porque como eu poderia estar feliz, sendo que o povo
a cidade de meus pais, aonde os sepulcros de meus pais estão, está sitiada, está queimada, as cidades estão todas destruídas. Como que eu posso? Como que eu poderia estar feliz? Neemias orou a Deus e pediu direção para o Senhor. Entrou diante da presença do rei, conversou com o rei, e o rei cedeu cartas para ele e falou: Neemias, você vai lá fazer o que Deus tem te mandado, e você ainda vai como governador. Você vai debaixo de uma autoridade lá. A Bíblia vem nos falando que Neemias chegou naquele lugar para reconstruir os muros. Primeira coisa que ele encontra: oposição. A Bíblia vem nos dizendo que quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o Servo-Amonita, souberam de que ele estava lá, se desagradaram muito. Primeira coisa, quando você tentar algo na presença do Senhor, quando você está encurralado e você tentar sair para vencer, você vai encontrar oposições para paralisar você, para tentar destruir o teu projeto, o teu chamado, a tua história, a tua vida. E quando Neemias chegou, ele viu Sambalate, Tobias, Gesem, homens que eram políticos daquela época. Eles entortaram ali o nariz e falaram: peraí, esse judeuzinho vai querer construir os muros aqui. Quem ele pensa que é? Quantas pessoas, meu querido, não tem falado isso para você? Quando você vai falar do amor de Jesus Cristo, na vida que você se encontrava, você vai compartilhar, e as pessoas falam: quem é você? Falar de Jesus. Olha onde você estava, olha o que você fazia, e você vai querer o amor de Jesus para mim? Quantas vezes você vai querer vencer e você tem um projeto, um algo na sua vida, e as pessoas dizem: você não vai conseguir construir, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir chegar. Neemias passou por isso. E no versículo 11, Deus, ele nos dá uma estratégia tremenda no capítulo 2. Primeiro, antes de você tomar qualquer decisão, examine antes de atacar. Você tem que examinar, você tem que ter uma visão panorâmica e ver o que vai acontecer, porque senão você vai estar dando murro em ponta de faca. Você vai querer vencer uma situação gigante que se levanta na sua vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional. Só que você vai querer ir com a emoção, tentar vencer, e você vai ver que os seus projetos vão ser frustrados, vão ser paralisados. Porque primeiro, antes de você atacar, você tem que meditar, você tem que olhar: por onde que eu entro? Aleluia, Jesus. Aonde que eu vou começar? A estratégia, Senhor. Eu vou dar início. Estamos falando que Neemias chegou em Jerusalém e esteve 3 dias lá. À noite ele se levantou, poucos homens estavam com ele. Ele disse que ele não declarou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Olha a estratégia de Deus. Ele colocou no seu coração, ele tinha algo no seu coração. O que ele fez primeiro? Saiu à noite e ficou observando a situação. Olhou os muros, passou pelas portas, passou pela fonte do açude, passou pelas portas dos peixes, passou pelas portas das ovelhas, analisou tudo antes de atacar, antes de entrar. Muitos homens de Deus e mulheres, nós muitas vezes temos perdido a nossa bênção, porque quando Deus coloca algo em nosso coração, a gente sai falando para todo mundo: olha, é isso aí, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Aí o projeto não dá certo, aí nós ficamos frustrados. Olha, eu vou fazer isso e isso, eu vou construir a minha casa, eu já estou até com a metade do dinheiro, eu vou comprar e é só dar a entrada, e daqui a pouco o negócio não dá certo, a tua